Fala, pessoal! Hoje vamos analisar o resultado do Magazine Luiza, MGLU3, no segundo trimestre de 2026, e eu já vou adiantar uma coisa, o resultado veio misto. Tem pontos bastante interessantes, principalmente nas lojas físicas, geração de caixa e controle operacional. Mas também existem problemas importantes, principalmente no e-commerce e, principalmente, no lucro líquido. Então vamos separar o que realmente importa para o acionista. Começando pelos pontos positivos. O primeiro destaque foi o desempenho das lojas físicas. As vendas cresceram 10,3% ou 9,7% considerando mesmas lojas. Isso é importante porque mostra ganho de participação de mercado justamente em um momento em que o varejo ainda enfrenta um cenário desafiador. Enquanto isso, a companhia conseguiu manter a margem bruta em 30,6%, ligeiramente acima dos 30,5% do segundo trimestre do ano passado. E as despesas com vendas caíram de 18,7% para 18,5% da receita líquida. Ou seja, o Magalu está tentando crescer sem simplesmente comprar faturamento com margem baixa. Outro ponto positivo é o EBITDA ajustado de R$ 708,8 milhões, com margem de 8%. A empresa também gerou R$ 258,8 milhões de caixa operacional no trimestre e terminou o período com R$ 5,8 bilhões em caixa, aplicações e recebíveis de cartões. E tem mais, a dívida bruta caiu R$ 1,3 bilhão nos últimos 12 meses, chegando a R$ 4,9 bilhões. Então a estrutura financeira hoje é muito mais confortável do que já foi no passado. Agora vamos para o lado negativo, porque aqui está o principal problema do resultado. O e-commerce continua sendo o calcanhar de Aquiles. As vendas online totais caíram 11,9%. O e-commerce próprio caiu 11,5% e o marketplace caiu 12,6%. Com isso, a participação do e-commerce nas vendas totais caiu de 69,3% para 64,3%. A empresa diz que está priorizando rentabilidade e que parte da queda veio do aumento dos custos de componentes, principalmente chips de memória. E existe uma tentativa de recuperar essas vendas através de canais de terceiros, como a parceria com a Amazon. A própria companhia espera impacto maior dessa estratégia no terceiro e principalmente no quarto trimestre. Mas, para mim, esse é justamente o ponto que merece acompanhamento. Porque não adianta ter uma boa operação física se o principal motor digital continua perdendo volume. E chegamos ao ponto mais preocupante, o lucro. O Magazine Luiza teve prejuízo líquido ajustado de R$ 50,4 milhões no trimestre. No resultado contábil, incluindo os efeitos não recorrentes, o prejuízo foi de R$ 72,5 milhões. No primeiro semestre, o prejuízo ajustado chegou a R$ 84,3 milhões. E existe outro problema, o resultado financeiro líquido piorou 15,5%, chegando a uma despesa de R$ 572,3 milhões no trimestre. Então, mesmo com um EBITDA razoável, as despesas financeiras continuam pesando bastante sobre o resultado final. Por outro lado, existem alguns motores interessantes para o futuro, Luizacred, MagaluPay, Magalu Ads, Magalog, Magalu Cloud e o chamado e-commerce. O WhatsApp da Lu, por exemplo, já tinha ultrapassado 18 milhões de conversas e apresentado conversão 3 vezes superior à busca tradicional do aplicativo. Então, resumindo minha leitura. Ponto positivo, lojas físicas crescendo, ganho de market share, margem preservada, controle de despesas, geração de caixa e redução da dívida. Ponto negativo, e-commerce ainda caindo forte, receita total recuando, prejuízo líquido e despesas financeiras elevadas. Portanto, não considero esse um resultado simplesmente ruim, mas também não é um resultado para sair comprando a ação cegamente. O que eu quero acompanhar agora é se o Magalu consegue transformar essa força das lojas físicas, a parceria com a Amazon e suas novas plataformas digitais em crescimento de receita e, principalmente, lucro consistente. Porque no fim das contas, pessoal, empresa boa precisa gerar caixa, mas empresa excelente precisa transformar esse caixa em lucro para o acionista. E é exatamente isso que vamos continuar acompanhando por aqui.